Olá, muito bom dia. Há 13 anos que o Conselho Nacional de Justiça realiza a Semana Nacional de Conciliação. Uma ação que envolve os tribunais de justiça do trabalho e tribunais federais. A ideia é criar a cultura do diálogo entre as partes envolvidas no processo e, assim, acelerar as etapas e dar uma solução ao que poderia se arrastar por muito mais tempo na justiça. Mas quem é que pode participar desta Semana de Conciliação? Quais os processos que poderão ser colocados à mesa para se chegar a um acordo? É preciso advogado? Para você ter uma ideia, segundo o Conselho Nacional de Justiça, na primeira edição da semana, em 2006, foram agendadas 83.900 audiências e efetuados quase 47 mil acordos. No ano passado, mais de 250 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados de uma forma consensual. Foram realizadas 318.902 audiências, isso em todo o Brasil, das quais 70% resultaram em acordo. O valor dos acordos atingiu um montante de mais de R$ 1 bilhão. No programa de hoje, estamos recebendo o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Éric Simões, que é coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos, além de ser o presidente do Comitê Estadual de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado. Também recebo aqui a Tarciana Chalegre. Ela é diretora executiva do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e de Soluções de Conflitos. Olha, muito obrigada por terem aceito, né, o convite do ponto de vista dessa semana, para a gente poder aí esclarecer a população o que é essa semana de conciliação e quem é que pode, né, se ainda tem tempo de você se inscrever e poder participar. E eu começo perguntando, na realidade, essa semana de conciliação é uma forma de se diminuir a quantidade de processos que existem hoje nos tribunais? Bom, bom dia, Eliana, bom dia ao telespectador, a Tarciana. É uma forma, é um meio que se coloca para a população de antecipar o julgamento. Pode se resolver através da conciliação, então você, com essa possibilidade, você deixa de ter todo o trâmite do processo. E você ali constrói com a outra parte a melhor solução para o seu caso. Então você antecipa o tempo de tramitação e você tem a solução que você quer dar ao seu caso, sem ser a imposição do Estado, juiz, através de uma sentença. Quem está ali presente é a figura do juiz, como se você tivesse, o processo estivesse percorrendo o trâmite normal, ou nós temos um conciliador? Um conciliador. Bom dia, agradecemos o convite. Na sessão de conciliação, nós temos a figura do conciliador, do mediador, que vai fazer o papel de facilitador. Na verdade, ele vai tentar fazer com que as partes entrem, né, novamente em diálogo e então construam a melhor solução para o seu conflito. Mas ele tem um poder ali, apesar dele ser estar mediando, ser o conciliador, mas ele também tem poder de decisões. Na verdade, ele auxilia as partes a encontrar a decisão. Nós não podemos, enquanto conciliadores e mediadores, impor ou propor um acordo. O que a gente pode é fazer com que ela visualize, dentro do possível dela e da outra parte, fazer com que a solução seja boa, tanto para uma quanto para outra. Na verdade, na conciliação existe o ganha-ganha, que a gente chama. A gente tenta promover para que nenhuma das partes saia perdendo, né? Aquela cultura realmente da briga, do litígio, a gente tenta evitar. Ele vai facilitando essa comunicação, vai assim moldando, vai tentando tirar aqueles entraves, né? É possível também fazer sessões individuais, quando a gente percebe que as partes estão, né, alteradas. Existe também na conciliação essa possibilidade de dar um tempo, conversa com uma, conversa com outra, até que se consiga chegar a um acordo. E aí tudo isso é posto em termo, né? Um termo de acordo da conciliação. E resolvido ali, se chegar a um acordo, morreu o processo. Isso, aí resolveu, aquilo vira uma sentença, né? Vai para o juiz, vira uma sentença judicial, tem valor de sentença, é homologado e finaliza a causa, a questão. Olha, desembargador, que tipo de processos, ou melhor assim, quem é que pode participar? Por exemplo, assim, se eu tiver um processo, área da família, área civil, trabalhista, na área criminal, quem é que pode se inscrever? Bom, todos que têm um processo tramitando na justiça em todo o estado de Pernambuco, independente da comarca, vara
ou juizado, você pode se inscrever. E os processos cíveis, a imensa maioria pode ser objeto de conciliação. Poucos casos, principalmente na fazenda pública, é que são inconciliáveis, mas a imensa maioria dos processos podem ser conciliados. Então, quem tenha um processo tramitando no Tribunal de Justiça em todas as comarcas do Estado, ela pode solicitar a inclusão e aí a gente analisa. Se a gente observar que não pode ser passível de conciliação, a gente não inclui. Mas se houver possibilidade de conciliação, a gente incluirá, marcaremos a data da audiência de conciliação e a outra parte, junto com ela, serão chamados para aquele dia tentar a conciliação. Mas, por exemplo, assim, quando o senhor fala em processos na área civil, que tipo de processo, qual é o tipo de problema? O maior nível de acordo é em família. Então, normalmente, divórcio, antiga separação, alimentos, guarda, qualquer entrave, qualquer problema que esteja surgindo na área de família, esse daí é o que tem o maior nível de acordo. As partes serão ouvidas e chegarão ao denominador comum. Chegando, será lavrado o termo e encaminhado ao juiz. O juiz, observando que todas as características estão observadas, a lei está sendo atendida, ele homologa aquilo em uma sentença judicial. Mas pode ser qualquer tipo de processo cível, como você ter uma dívida ou um crédito com qualquer pessoa ou com entidade pública, pode ser caso de telefonia, de cartões de crédito, bancos, brigas de vizinho, qualquer caso cível que você tenha, você pode entrar em contato através do site, que é o www.tjpe.jus.br, tem uma página específica lá da conciliação, ela acessa, preenche os dados, e aí a gente vai ver se é passível de conciliação e colocar na conciliação agora, que é do dia 5 ao dia 9 de novembro. Exato. Agora, veja só, e na área criminal, é possível? Na área criminal, a gente só coloca o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que é justamente com os crimes de menor potencial ofensivo, que são passíveis de transação. Então, vai-se ter audiência, também qualquer município, qualquer juizado criminal no estado todo, qualquer vara, você pode, inclusive, também pedir ao próprio juiz, se você não tiver acesso à internet, você pode ir justamente na vara e solicitar a inclusão desse processo seu. Então, peraí, eu vou devagar, vamos devagar para que as pessoas possam entender. Perfeito. Por exemplo, quando o senhor fala TCO, um exemplo de TCO que, de repente, tem aí muita gente, né, que está respondendo a um TCO e que pode ser resolvido nessa semana de conciliação. Por exemplo, uma lesão corporal leve, um crime de dano simples, um crime de ameaça. Então, vai ser incluído na semana, se houver interesse, e o Ministério Público irá fazer a proposta da transação penal. Sendo aceito, será lavrado o termo e homologado pelo juiz. Num caso como esse, vamos supor, de um TCO, a pessoa não é presa, vai pagar uma pena que, se for resolvida ali na hora, Exatamente. Que a parte, né, ou em dinheiro. Exatamente. E aí o Ministério Público é que é o titular da ação penal, ele é que vai propor. Então, normalmente, é prestação de serviço à comunidade, entrega de cestas básicas, alguns serviços. E, às vezes, também tem da outra parte também ser beneficiada. Mas isso é que será discutido na audiência. Na audiência. O interior do Estado, Tassiana, é beneficiado também com essa semana? Também. As partes podem procurar a vara, né, em que tramita o seu processo, pedir para incluir na Semana Nacional, ou procurar um dos nossos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Atualmente nós temos 18 em todo o estado. E aí no site do tribunal também tem uma relação com todos esses centros. E aí ele pede para incluir o seu processo no centro judiciário. É o pré-processual. Ele, se tiver algum conflito e que ainda não haja um processo tramitando, mas que ele queira tentar a solução através da conciliação, ele pode, no centro, levar a documentação pessoal dele, né, necessária, e aí a gente conversa e agenda uma sessão. Quer dizer, quando fala assim, na vara, quem está no interior vai no fórum. Isso, no vai fórum, no fórum exatamente. Da sua cidade, através da do sua site cidade, também. Né? Mas vamos supor, se ele não fórum. tiver acesso, se é uma pessoa que não tem computador ou que não tem acesso de alguma forma à internet, ele pega a documentação dele, não precisa pegar cópia de todo o processo, nada disso. Não. E vai até o fórum da sua cidade, na sua comarca,
conversar Exato. e explicar, olha, eu quero participar daquela semana, Exatamente. né, que a gente viu na televisão, de conciliação com o meu tal processo, número, pronto, ele se inscreve ali na hora e não precisa, e só fica aguardando por parte da Justiça, do Tribunal de Justiça, Uma carta. uma carta Uma carta dizendo... convite. Uma Aí carta nessa convite. carta vai especificando, no período de 5 a 9, qual é a data, o horário e o local em que ele deve comparecer. Agora, vamos supor que a pessoa se inscreveu, eu fui lá e inscrevi, eu tenho um processo, né? Mas a outra parte não comparece ou ela não é localizada. Bom, se for um processo que já esteja tramitando, a outra parte não sendo localizada ou não comparecendo, o processo segue o trâmite normal. Então, segue com as audiências até a decisão final do juiz, mas também lembro que o novo Código de Processo Civil, ele garantiu e estimula juiz, promotor, advogados a tentar conciliação a qualquer tempo. Então, mesmo fora da Semana Nacional, se você tiver interesse, você solicita que o processo seja passivo de conciliação, você seja chamado da parte para tentar conciliar, mesmo fora da Semana Nacional. Quer dizer, tem a semana, mas não deu nessa semana, eu não consegui, fiquei sabendo depois do prazo que terminou a inscrição. Isso. Vamos supor, lá em dezembro, eu posso procurar o fórum da minha comarca, da minha cidade, e falar, olha, eu queria ter uma reunião de conciliação para tentar resolver o meu problema, o meu processo que está aqui se arrastando há muito tempo. A qualquer tempo, exatamente. A qualquer tempo você pode tentar a conciliação. Inclusive, a gente restaurou a conciliação do segundo grau, ou seja, até processos que foram julgados, processos cíveis julgados, pode ser também feita a conciliação no Tribunal de Justiça, já com a relatoria do desembargador. Então, esse também processo é passivo de conciliação. A qualquer momento, o novo código estimula a conciliação. Agora, Tassiana, e independente se a pessoa tem um processo, tudo bem, se está com um processo, isso significa que ela tem um advogado. Sim. Mas às vezes você tem um advogado, mas ou está viajando, ou você não consegue o contato, ou o advogado está muito ocupado porque tem vários processos. Independe o meu querer participar da conciliação, de eu ter que estar com o meu advogado, ou ter que passar por ele para poder participar? Não, inclusive nos centros judiciários de solução de conflitos, não é necessário a presença do advogado. A parte ela pode procurar voluntariamente, inclusive a gente também tem apoio da Defensoria Pública em muitos casos, e ela pode dar entrada sim, sem a necessidade obrigatória da presença do advogado. Caso o advogado possa comparecer, caso ela tenha, ele possa comparecer também, é muito bem-vindo. Inclusive, os advogados recentemente têm colaborado bastante no procedimento da conciliação. Ele também, durante a sessão, ele tem a sua oportunidade também de falar, mas aí a gente oportuniza mais a ouvida das partes, a escutativa das partes. Agora, vamos supor, eu estou com um processo, vou estar presente lá na conciliação, meu advogado não vai. E eu cheguei a um acordo com a outra parte. Ok, resolvido o problema, se encerrou todo o processo, acabou. Aí meu advogado vai falar assim, não, mas os meus 10%, né? Ele tem direito ou ele não tem direito, ele continua, mesmo tendo ocorrido esse acordo, ele continua tendo todos os direitos dele porque ele era o advogado. Claro, claro. Inclusive, deve ser previsto no próprio acordo os honorários advocatícios. Os honorários. Inclusive, essa semana, a gente teve contato com o Defensor Público Geral do Estado, doutor Fabrício, que ele vai disponibilizar defensores para ajudar na Semana Nacional de Conciliação. Tivemos também contato com o Procurador-Geral de Justiça, também irá um grupo de promotores agilizar principalmente essa parte do TCO, como também tivemos recentemente agora com o Rony Preus, o presidente da OAB, e o Procurador-Geral do Estado, que também destacou processos para a conciliação. O ano passado foi o primeiro ano que o Estado de Pernambuco trouxe processos e que foram acordados. Esse ano já veio com um número maior. Isso é muito bom. Olha, 2009 foi o ano recorde de processos inscritos na Semana de Conciliação, isto em todo o Brasil. Foram marcadas 333.324 audiências no país. Dessas foram realizadas 260.416 audiências. Quase 123 mil dessas audiências resultaram em acordo. E olha que é um número alto, né? Mas ainda existe muito processo, gente. A quantidade de processos que a gente tem aí nos tribunais de justiça ainda é muito grande. O ponto de vista volta no próximo bloco. Até já.
Semana de Conciliação na Justiça, como participar? Esse é o tema do Ponto de Vista dessa semana. Nossos convidados são o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Eric Simões, que é coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, além de ser o presidente do Comitê Estadual de Conciliação do Tribunal. Também recebo Tarciana Chalegre. Ela é diretora executiva do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. No ano passado, em Pernambuco, foram realizadas mais de 16 mil audiências. Esse número era o que era esperado, ficou um pouco baixo. As pessoas, aqui no Estado, quem tem processo na Justiça, ainda não conhece direito essa semana. A gente está evoluindo. Em 2015, tivemos a adesão de 36 magistrados. Em 2016, já com a presidência do desembargador Leopoldo Raposo, que é um estudioso da área, um incentivador, subimos para a adesão de 179 magistrados. Ano passado, passamos para 420 juízes e desembargadores. Esse ano, o tribunal aderiu como um todo. E o quantitativo foi que foi sugerido, tanto pelas partes como das empresas. E o que a gente achou que iria ter possibilidade de conciliação, como também os magistrados. Então foram selecionados 16 mil processos, desses mais de 8 mil houve realmente audiência com as duas partes presentes, e desse total 3.902 tiveram acordos homologados pelo juiz. É um número muito bom, mas a gente pode melhorar e o interesse esse ano é que esse número seja superado. Quer dizer, com a participação aí total do Tribunal de Justiça, significa que há capacidade de se ter muito mais processos aceitos, inscritos nessa semana do que os 16 mil. Com certeza, estamos esperando. Contamos com a colaboração dos juízes, que incluem os processos da Semana Nacional, como também das partes e das empresas que têm interesse, tem até o dia 5 de outubro para sugerir a inclusão desses processos para a Semana Nacional. Ou seja, até a próxima sexta-feira. Agora, me diga uma coisa, feita essa conciliação, ninguém pode voltar atrás, o processo morreu, acabou? Não, aquilo dificilmente volta porque aquele acordo é feito pelas partes. As duas partes foram ouvidas e as duas partes construíram aquela solução. Então, quando você constrói uma solução, é melhor do que a imposição. Se entende que... E você fez, inclusive a gente orienta que ninguém force, ninguém pressione para que surja o acordo entre as partes sugerido por elas. E aí depois é homologado pelo juiz. Claro, se você depois se arrepender, você pode entrar com recurso, mas o índice de recurso numa conciliação é mínimo. Pelo menos 95% dos processos são cumpridos. Tarciana, e aquele, por exemplo, você fez um acordo, os dois assinaram lá, tudo certinho, bonitinho, cada um sai satisfeito, e uma das partes deixa de cumprir? E aí ele vai ter que executar esse acordo, mas aí não no Sejusc. Nossos centros não têm competência para essa execução. A execução é feita na vara, e aí aquele processo vai ser distribuído para uma vara, e aí nessa unidade jurisdicional é que ele vai buscar a execução. Ou seja, ele vai ter que entrar com um novo processo na Justiça, começar tudo da estaca zero para poder receber, digamos, se for um valor ou o que foi acertado naquela reunião de conciliação. Isso, se for pré-processual, ele vai ser distribuído, né? E aí vai para uma vara para executar. E se já era um processo que já estava tramitando numa vara e de repente fez um acordo e ele descumpriu, nessa vara em que ele estava tramitando, ele volta lá para pedir a execução. Agora, veja só, os juizados de pequenas causas, ele tem um limite de valores, né? De causas que você pode colocar. Essa semana de conciliação, existe também esse limite? Bom, quem tramita no juizado de pequenas causas são processos com um determinado valor. Então, os que estão circulando lá, que estão tramitando, também são colocados. Então, cada um coloca o que você tem sob sua responsabilidade. Quem é juiz do juizado, coloca os processos do juizado. Os juízes cíveis colocam os processos das comarcas ou das varas. Não, porque eu pensava assim, que se também tivesse um teto mínimo de valor, né, dependendo da causa, na semana de conciliação. Não. Então, independe disso. Não independe. Inclusive, este ano, os juizados especiais, além de cada unidade concentrar a sua pauta própria, eles vão realizar um esforço concentrado para solucionar 500 processos que estavam tramitando com audiências agendadas para 2019. Então, eles vão antecipar essas audiências que estavam a partir de janeiro de 2019
para tentar solucionar por meio do acordo. E aí, em sendo solucionado, o processo já está resolvido, essa audiência não mais vai acontecer em 2019. Caso não seja solucionado, segue o trâmite normal e aí a parte vai ser chamada novamente em 2019 para tentar solucionar o conflito. E eu destaco que no ano passado todos os juizados de Pernambuco aderiram à Semana Nacional. A gente tem uma participação bem atuante. Tá, então, eu só vou reforçar, gente, que é super importante, porque hoje o volume de processos, né, que existe no Tribunal de Justiça é muito grande. No Brasil todo, No Brasil porque como... tem esse espírito de litigiosidade. No meu tempo, quando eu estudava na faculdade, a gente passava 5 anos estudando para litigar. Você estudava para brigar, discutir, você não tinha essa cadeira de conciliação, como hoje já tem. Quase todas as faculdades já têm a cadeira de conciliação, que facilita muito. O aluno já aprende a conciliar e não aprender a lutar, a brigar. No Brasil, temos aproximadamente 208 milhões de habitantes e mais de 100 milhões de processos. Ou seja, é um índice altíssimo. E a morosidade da justiça, muita gente atribui ao judiciário, mas não é. Os juízes são trabalhadores, os servidores são trabalhadores, todo mundo é engajado e trabalha muito bem. Mas a quantidade de processos que entra é extrema, é muito grande e não dá. Então, por isso que eu entendo que a conciliação é o futuro da justiça, onde as partes vão conciliar mesmo antes de pensar em entrar com a ação. O senhor falou aí o número no Brasil, né, o que mais de 100 milhões de processos. Aqui em Pernambuco, o número de processos que existe no tribunal. O senhor tem ideia mais ou menos de quantos tem lá esperando chegar a vez, né? Porque às vezes a gente vai em algumas varas, às vezes até por falta de armários, porque são tantos, estão lá empilhados, né, pelo chão, uma quantidade absurda. O número é muito grande, é elevado, mas não é por conta dos magistrados nem de servidores. É a quantidade de processo, essa litigiosidade que, quando há qualquer insatisfação, a pessoa, em vez de tentar resolver, já diz, vou procurar meus direitos, vou entrar na justiça. Então, cria essa cultura. São muitos recursos, e para cada recurso, às vezes, você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí vai se arrastando. Com certeza, isso também atrapalha muito. A quantidade de recursos prevista é muito grande, isso prolonga. E o que a conciliação resolve. Porque quando você chega ao acordo, você quebra aquela animosidade, você pacifica aquela relação. Então, você deixa de ter recursos naquele processo. Como eu falei, 95% dos acordos são cumpridos e você quebra aquela relação que muitas vezes você tenha uma desavença. Então, com a conversa, com a quebra daquela antipatia, aquilo resolve, então deixa de ter recursos. Você antecipa o julgamento do seu processo e deixa de haver novos processos porque acabou aquela animosidade. Tá, por exemplo, um desses processos, para a gente poder ter uma ideia de quanto tempo duraria uma briga de vizinho ou até mesmo um TCO na área criminal, né? Ou então uma separação, pensão alimentícia. A pessoa dá entrada na justiça, ela, no trâmite normal, leva quanto tempo até se chegar diante do juiz? Tá, vamos resolver agora. Veja, você vai procurar o advogado vai, ou o defensor público, vai redigir a peça, vai dar a entrada na justiça, vai ser citada a parte contrária, vai se marcar audiência. E aqui que vem até a sentença, isso demora muitas vezes anos. E você, com essa possibilidade, você tem, como a Tassiana falou, você tem o pré-processual. Você tem alguma insatisfação, você tem alguma coisa que você queira resolver, você procura um dos 18 sejusques. Também temos no NUPEMEC, que é o núcleo nosso, que é grande, são 32 câmaras privadas de conciliação, a maioria em faculdades no estado todo, mas também temos aqui no Recife, no Compaz, inaugurando recentemente, Olinda também, no ano passado, inauguramos também uma câmara privada de conciliação, a Defensoria Pública também tem a câmara privada de conciliação, então você pode levar esse caso diretamente a essa central, ou a Câmara, e lá a parte contrária é chamada. Então, você pode resolver antes de entrar na Justiça, que é um benefício para todos. Para tentar resolver. Agora, veja só, nessa semana participa quem já está com o processo tramitando, certo? Aí vamos supor assim, como a inscrição é até sexta-feira, vamos supor que alguém entrou com um processo ontem, sexta-feira, ou está entrando na segunda-feira, aí falou assim, eita, olha, tem essa conciliação, mas já dei entrada no processo. Eu posso
tentar me inscrever para tentar solucionar, para não ficar passando um ano. A gente sabe, por exemplo, pensão alimentícia é alguma coisa assim rápida, né? Mais rápida em relação assim, aos outros processos. Isso. Aí essa pessoa pode participar? Pode inclusive, segunda e terça-feira nós temos o ônibus da Justiça Itinerante, que vai estar no Derby, na segunda e na terça no Pátio do Carmo. Então anotem aí, ó, segunda-feira no Derby. Isso, e na terça no Pátio do Carmo, quinta em Jaboatão. E aí esse ônibus vai fazer também essa captação de processos ou pré-processual, inclusive se você não tiver processo, pode ir ao ônibus, tirar dúvidas em relação à semana, elevar qual que é o seu conflito, e aí a gente lá vai fazer o cadastramento para a Semana Nacional também. Então, é mais uma porta que o Tribunal de Justiça está abrindo para que o cidadão possa participar, não só através do site, mas presencialmente nas unidades e no ônibus da Justiça Itinerante. Ok. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas, desembargador, o senhor falou aí do site do Tribunal de Justiça, o senhor poderia repetir que algumas pessoas que têm acesso à internet podem fazer inscrição pelo site? É o www.tjpe.jus.br. Lá você entra e tem a página, a folhinha da conciliação, da Semana Nacional. Ou seja, é só clicar lá e você preenche os dados, Os dados informam o número do processo, o seu nome, o telefone, e-mail, como se chegar, e da parte contrária também. Tá. Quem está no interior ou quem não tem acesso à internet, é só procurar o fórum, né, da sua comarca, da sua cidade, e falar, olha, eu quero participar dessa Semana Nacional de Conciliação. Né? Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente espera ter dado o recado, ajudado. Olha, se você tem processos, área civil, família, trabalhista, e se for criminal, os TCOs. TCOs. Para você ainda que não se inscreveu, olha, corre com seus processos na justiça. As inscrições terminam no próximo dia 5, ou seja, 5 de outubro, sexta-feira, que vai ser quase aí antevéspera da eleição. Já a Semana de Conciliação vai ocorrer entre os dias 5 e 9 de novembro. E as pessoas vão estar recebendo em casa uma cartinha, um convite com todas as informações. No próximo sábado, nós estaremos de volta aqui às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem esse sábado, curtam o domingo em família e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!